Boa noite, gente. Boa noite. Gente do céu. Hoje eu tô cansada. Hoje eu passei metade do dia andando atrás de médico, remédicos. Davi deu uma infecção de urina e vai atrás de médico, e vai atrás de terapia, e vai atrás de escola. E metade do dia produzindo, graças a Deus. Então eu tô cansada, tá? Mas a gente vem ler Esdras 5, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Como o Senhor tem mostrado a sua bondade, Senhor. Obrigada, Pai, porque não há nada que o Senhor deixe faltar. Pai, o Senhor tem sido muito, muito, muito generoso mesmo. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, obrigada e obrigada. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a entender a sua palavra e a continuar firmes nela. Em nome de Jesus, amém. Gente, nossa, Deus é muito bom. Cara, Deus é bom demais. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Cara, quando eu penso que Deus é bom, Deus ainda supera, assim, sabe? Deus é muito bom. A gente vai ler Esdras 5. Porém, antes de falar de Esdras 5, a gente vai falar de Ageu capítulo 1. Em Ageu capítulo 1 vai falar o seguinte. Eu vou ler para vocês entenderem, tá? No segundo ano, Ageu 1. No segundo ano do rei Dário, do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Então nós estamos no livro de Ageu e essa mensagem vai chegar por Ageu e Zacarias para o povo, tá? Essa mensagem era para o governador de Judá, tá na geladeira. Para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeiras e construam de novo o templo. O que é o templo? Oração, palavra, vida com Deus, tá? Isso é o templo. Reconstrua um templo, erga o altar, erga aquilo que vocês têm deixado, tá? Isso eu me incluo também. Aquilo que nós temos deixado, ou seja, por mais que a gente faça com a força do nosso braço, por mais que a gente se preocupe com a nossa vida, quando a gente não tem um altar, um templo com Deus, um tempo diário, secreto com Deus, tudo que a gente faz é como se tivesse um saquetel furado. Ou seja, nós trabalhamos, mas o nosso salário não dá. Nós ganhamos dinheiro, mas ele vai embora. Tudo que nós fazemos escoa pelas mãos.
Porque está faltando a parte espiritual ser retomada, ou seja, está faltando erguer o templo do Senhor. Então, ó, pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e reconstruam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Tá vendo? Não foi o diabo. Oi, boa noite, Deus abençoe. Olha só, vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Quando estavam levando tudo para casa o que colheram, eu soprei tudo para longe. Ou seja, foi Deus, mas por quê? Porque não tem o altar de oração. Não está construído o templo do Senhor. Então, o que Deus está falando aqui através do profeta Ageu? E vai falar com o povo lá em Esdras. Vai falar, erga o meu altar de oração. Erga o meu templo. Ao invés de se preocupar só com o braço, só com trabalhar. Ah, eu não tenho tempo para orar. Ah, eu não tenho tempo para falar com Deus. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Blá, 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 blá. Enquanto você não se preocupa com o espiritual, na verdade funciona assim. O espiritual é que põe o físico de pé. É o espiritual que põe o físico de pé. A gente vive pelo físico, pela matéria, né? Comer, beber, dormir, calçar, vestir, trabalhar, a gente vive pelo físico. Mas é o espiritual que mantém o físico de pé. Quando a gente não tem o espiritual, que é a base, aqui o alicerce, o físico desmorona. É depressão, é ansiedade, é tristeza, é síndrome do pânico, é confusão mental, trabalha e o dinheiro vai embora e não sabe o que fazer, entendeu? Então, o que mantém, na verdade, o físico funcionando é o espiritual. E aí, ó, aí ele falou, né? Eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Por que ele fez isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheita. Olha aí a dificuldade financeira, o porquê. Dificuldade financeira porque a casa do Senhor está... a Deus dará. Ou seja, sem oração, sem secreto, sem jejum, sem palavra, sem ler a Bíblia, sem nada, sem se preocupar com isso. Então, ó, eu fiz, aí ele fala, né? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheita. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse a plantação de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. A seca, tá? Que Deus mandou. Aí o povo obedece à ordem de Deus, ó. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem do Senhor, o Deus deles. Tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá esta mensagem. Eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Aí eu li para vocês Ageu. É por isso que o bicho tá pegando literalmente na tua casa, na minha casa, na nossa casa, tá?
tá pegando, tá apertando, tá afinando, tá ficando difícil por causa disso, porque o tempo do Senhor tá sendo esquecido e a gente tá vivendo pelas nossas coisas, né? A nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa vida, e tá deixando Deus de lado. E aí, ó, Esdras 5 vai falar o seguinte. Ali foi Ageu dando a profecia, né? E aqui vem a reconstrução do templo, ó. O trabalho da reconstrução, o trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, ou seja, 16 anos ficou parado. Naquele tempo que o povo começou a se meter, né? Se meter não, mandou cartas e aí o outro rei mandou parar e tarará, o Ataxerxes lá, né? Mandou parar. Daquele tempo até agora, 16 anos. E aí o povo pensa, ah, não vamos reconstruir não, não é hora não. Não vamos mexer com isso não, com medo. Medo, a galera tem medo. Só que aí Deus começa a enviar profeta. Vem cá, vocês estão se preocupando com a casa de vocês e a minha. Ixi, vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria. Vamos lá. Vamos ler. Se acabar, acabou. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido de Deus em Israel. Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os 2 profetas os ajudaram. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém perguntar. Então a galera lá dos assírios vai lá em Jerusalém perguntar de novo. Vem cá, quem mandou vocês construir esse templo? Aí ele fala, ó, quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertar estas muralhas? Ou seja, por que vocês estão fazendo isso aí? Quem mandou? Aí, ó, eles também perguntaram o nome dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. Então Deus vai falar na mente deles, ó, fica aí calminho, vai lá perguntar pro rei Dário, entendeu? Não mexe com eles não. Deus estava ali no negócio. O relatório de Tatenai e Setar-Bozenai, nomezinho esquisito, e os seus companheiros mandaram ao rei foi este. Ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos o templo do grande Deus que está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeiras estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus e dos Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo, lembrando que era Salomão. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele nos deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia, fato. Mas no 1º ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído, verdade. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado como governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo em Jerusalém, mandou que ele reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então
Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Estamos terminando, né? Que fique bem claro. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não esta ordem para que o templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o senhor quer que faça a respeito deste assunto. Lembrando que eles estão, né, movidos por Deus, ou seja, Deus está nesse negócio, então eles vão ter calma, eles vão ter cautela, senão eles iam ponhar para arregaçar. Mas Deus está no meio, Deus que falou, vem cá, vocês não vão reconstruir o meu templo? A mensagem espiritual de hoje é a seguinte, lembrando que está acabando a bateria. Ponha em pé o templo do Senhor primeiro, sabe? Ponha de pé as orações, ponha de pé a leitura da Bíblia, se tiver que fazer seu jejum, Deus te pedir, né? É bom que faça uma vez por semana. Põe em pé tudo que é do Senhor, porque Ele vai pôr de pé tudo que é físico, tá? Deus sempre põe de pé tudo que é físico quando a gente coloca de pé o altar dele, ou seja, ora no secreto, fala com ele, tem vida com ele, relacionamento, ele põe de pé. Agora, enquanto a gente continuar só indo pela comida, bebida e trabalho, ou seja, pelas nossas mãos, tudo continua do mesmo jeito como tá. Às vezes é necessário que nós façamos coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então tenta nesse mês de março pôr Deus em primeiro lugar. Se a sua vida até o final do mês não mudar, e aí você volta para sua carne. Experimenta para você ver. Deus abençoe vocês. Boa noite e fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.